Sabe como ler informações de um arquivo texto e manipular essas informações usando Python e uma das suas libs mais famosas, o Pandas? Se você ainda não teve nenhum tipo de contato com o Python, você está no vídeo certo. Vamos te ensinar a fazer isso de forma prática, através de uma aplicação que desenvolvemos para fazer um sorteio mensal de brindes do Clube dos Compiladores, o nosso podcast. Nela nós carregamos todas as informações dos membros do clube através de um arquivo CSV. Realizamos o sorteio e apresentamos o ganhador. Mas nós iremos além para te apresentar mais alguns exemplos de código para manipularmos os dados através do Python. Se a gente te ajudar com esse conteúdo, eu te peço então o nosso like e se inscreva no canal para continuar acompanhando todos os nossos vídeos que lançamos semanalmente. E se você quer aprender ainda mais sobre Python, nós temos uma dica perfeita para você: a imersão Python do Excel, a análise de dados da Alura. Essa é uma oportunidade incrível, 100% gratuita e online, que vai te ajudar a dar um salto na carreira usando dados de forma estratégica, independente da sua área de atuação. O foco principal do projeto prático vai ser realizar uma análise de dados da Bolsa de Valores. Alguns dos temas abordados serão a manipulação e visualização avançada de dados, criação de gráficos de velas e análise de séries temporais com Machine Learning. Vão ser 5 dias de aulas exclusivas com profissionais de grandes empresas do mercado para te guiar desde os fundamentos em Excel e Google Sheets até análise de dados avançadas com Python. As vagas são limitadas, então não deixa para depois, viu? Acessa o link que está aqui na descrição e já faça sua inscrição. Eu já tenho o Python instalado, lembrando que eu estou utilizando o WSL2 dentro do meu Windows, então que está rodando aqui é uma versão do Ubuntu dentro do Windows. Então, para entrar no modo imperativo, é só colocar Python, no caso aqui a gente está usando a versão 3 do Python. E agora você já tem o prompt aqui para fazer os comandos. Lembrando que eu já instalei o Pandas. Se você não tem ele instalado, você pode usar aqui o pip install pandas, tá? No caso, no seu prompt, não aqui, né? Aqui e aí já é no Python. Aí você instala ele, tá bom? Então, aqui eu vou importar ele para o nosso ambiente. Então, eu vou chamar ele de PD, que geralmente o pessoal usa. E aí, ele já está importado. Então, ele pega o conteúdo do CSV e traz o que a gente chama de um data frame. Então, a gente costuma também utilizar DF, né? Então, eu vou criar aqui um DF, vou chamar o Pandas e vou chamar simplesmente o método readCSV. Ele já tem isso pronto, né? Mais fácil impossível, né? E como eu tenho aqui já uma pasta aqui, onde tem um CSV, eu já vou trazer esse endereço. Ó. Lembrando que isso aqui é um CSV, é um arquivo de texto, no fim, com as demarcações. E ele tem uma lista ali com vários campos e uma lista dos nossos membros do nosso podcast. Se o arquivo não tivesse sido encontrado, já ia dar erro aqui, tá? Porque o modo imperativo é assim, ó, você executou, ele já roda o comando. Então, se eu colocar, por exemplo, ó, agora só escrever df, ele já imprime para mim uma lista parcial ali, alguns registros do nosso CSV. Então, olha só, já estamos manipulando o CSV. É muito rápido, né? Demais. E aqui tem outros métodos que eu posso usar, que é, por exemplo, se eu colocar df head, ele traz aqui os 5 primeiros registros. Eu posso colocar tail, uma outra forma, ele traz os últimos. E existem outras formas também. Por exemplo, eu posso colocar sample. Se eu colocar sample 10, ele vai pegar registros aleatórios. Nesse caso aqui vai trazer 10 registros aleatórios do CSV. Dá para ver pelo ID aqui, né? Que é bem aleatório mesmo. Aleatório. O terminal, ele não é o melhor lugar para visualizar esses dados, porque se a gente tem um CSV, nesse caso aqui, né, com muitos campos, você vê que ele meio que se atrapalha. Então, se a gente for listar 1000 aqui, 2000, sei lá, 500 mil registros, não vai ficar visualmente bom de olhar. Nesse caso aí, não tem jeito, né? O Excel ajuda demais. Só para a gente ter noção de como é que dá para manipular mais essas informações. Eu vou criar um outro data frame, vou chamar de data frame Gabriel, e eu vou filtrar só por membros que tem no nome Gabriel. Será que dá para fazer isso? Claro que dá. Então eu vou pegar o campo membros, tá? Lembrando que esse CSV está com os campos em português e a gente vai ver uma forma de mudar isso também depois para padronizar, né? Porque, por exemplo, se você está no
Esse CSV é o YouTube, né, que a gente faz Tem download lá. Se você está no YouTube em inglês, provavelmente esses campos têm outro nome. Então, para a gente poder padronizar, a gente consegue fazer isso também. Eu vou criar um novo data frame a partir desse data frame que eu tenho no campo membros, na string, onde eu coloco assim, ó, contains, ele já faz a busca, ó, contains Gabriel, e aí nesse caso eu vou colocar case false, ou seja, ele não é case sensitive. E se agora eu mandar listar esse data frame, ele vai trazer todo mundo que tem nome, que nesse caso aqui e uma Gabriela. São 5 pessoas, né? Quer ver um outro filtro legal? Eu vou criar aqui agora outro data frame chamado df filtrado. E aí eu vou usar da mesma forma, olha. Mas eu vou pegar o campo chamado tempo total no nível meses. Tá vendo? Por que tem que padronizar o nome do campo? Não dá para ficar trabalhando com isso no código, né? Não fica muito legal. E se eu colocar, por exemplo, 6, eu vou pegar só as pessoas que têm mais de 6 meses como assinante. Tá vendo? Ele trouxe aqui, ó, 96 registros. Agora, não é só isso. A gente pode acrescentar colunas, fazer cálculos e criar a nossa própria fórmula, inclusive, dentro do CSV. Olha só como é que é fácil criar um campo. Se eu pegar um data frame e simplesmente colocar o nome do campo que eu quero novo, classificação. Nesse caso aqui uma coluna, né? E aí eu pego, por exemplo, o data frame no campo tempo total como assinante meses. E aí eu vou aplicar uma fórmula nesse campo e vou colocar ela no campo novo chamado classificação. Como é que eu faço isso? Coloco aqui, ó, apply. E aí eu vou usar, na verdade, o que a gente chama de uma função lambda. Olha como é que eu especifico, ó. Eu vou chamar de júnior, por exemplo, quem tem menos de um mês assinando, né? Então seria if x menor que 1. Lembrando que a gente está lidando aqui com esse campo aqui, que é o tempo total de assinantes. Se não, aí você fala, pô, mas aí tem mais 2 níveis, né? Tem pleno e sênior. Sim. Aí a gente pode abrir aqui um parênteses e colocar sênior e mais uma condição. Se x for maior que 6, se não, nesse caso aqui a gente tem sênior com 6 meses, tá? Sim. Tem mais de 6 meses. Se não, ele vai para pleno. Já temos uma coluna nova. Se a gente colocar DF aqui, ó, a gente já começa a ver, ó. Classificação. Se dá para ver, vocês conseguem ver aí, ó, os membros e a classificação aqui com um campo novo. Então, só para a gente finalizar aqui essa manipulação, o que a gente consegue fazer agora com essa informação que está na memória? A gente consegue também salvar em outro CSV se a gente precisar. Então, eu posso usar, ó, df dataframe.toCSV. Esse é o nome do método. E aí a gente coloca o caminho. Então, nesse caso aqui, vou colocar como members compilado updated.csv. Pronto, está salvo. E essa aqui é a carinha desse CSV novo. Uma classificação lá na última coluna. A classificação que a gente criou. Bom, mas não acabou não. Agora a gente vai, de fato, demonstrar a aplicação que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Então, nossa aplicação funciona da seguinte forma. A gente vem aqui, chama o Python e o arquivinho de script do próprio Python. Ele vai no CSV atualizado e traz para a gente quem é o nosso sorteado. E o interessante é que a gente pega uma foto e converte ela para ASCII, né? Para ASCII 2. Então, fica legal de apresentar isso também para as pessoas. E como é que está dividida essa aplicação? A gente tem aqui uma pasta de assets, que na verdade são algumas imagens, a gente não está usando no terminal. No config, eu tenho aqui as configurações justamente de acesso à API do YouTube, que a gente vai precisar. No core, a gente tem o arquivo em si, que tem as funções de manipulação do CSV. Aqui na pasta data, eu tenho o CSV, propriamente dito, aquele inclusive que a gente gerou no exemplo, e a pasta testes. Todas as funções desenvolvidas aqui dentro do YouTube Membership também estão aqui dentro, e a gente consegue fazer uma testagem separada aqui por todas as funcionalidades. Fora isso, a gente tem o arquivo de script principal, ele está aqui, poderia até estar em uma outra pasta chamada app, a gente até consegue organizar isso depois. Se vocês quiserem, faz uma PR aí no repositório para organizar isso. O README e os requirements. A gente vai utilizar
o pandas, que a gente já mostrou, a gente usa o python.env, o pillow, que é o manipulador de imagens, o requests e o ASCII-art, que é aquela lib que deixa a foto bonitinha aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas como instalar e rodar, tá tudo descrito aqui no README do projeto. E o projeto está no GitHub e o link está na descrição do vídeo. Então vamos explorar o YouTube Membership, que é justamente onde tem as nossas funcionalidades. O que a gente fez foi importar todas as libs que a gente utiliza no projeto. Lembrando que ele faz um sorteio, né? Então tem uma lib aqui, por exemplo, random, para fazer essa randomização do elemento. Essa aqui, que é para expressão regular, a gente também utilizou. Ou seja, mesmo sendo, às vezes, uma funcionalidade simples, a gente pode incrementar a ponto de deixar a coisa mais complexa e mais divertida até. Então, da mesma forma que a gente fez a demonstração, eu tenho aqui uma função para ler o CSV, onde eu passo o caminho, e aí você vê que é só fazer o read CSV, como a gente tinha feito, ele pega o data frame e retorna. Acabou. Essa é a primeira função. A segunda, que é justamente para a gente normalizar os nomes daqueles campos, né, daquelas colunas que a gente tinha criado. A gente até falou do modo imperativo, né? Senão fica nome com acento, fica tudo meio bagunçado. Se você pega outro arquivo o mesmo arquivo, mas de outra língua, vai vir diferente, Exato. Então aí padroniza tudo, né? E aqui eu criei uma variável que é uma lista e eu simplesmente coloco o data frame, que eu recebi por parâmetro, e uso aqui o atributo columns e jogo nele a lista aqui na ordem. Então nesse caso aqui, eu poderia até definir um dpara, mas nesse caso ele está seguindo a ordem que está no arquivo, é a ordem que ele vai renomear. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Uma outra função também, que é justamente para pegar os membros a partir do CSV. Então o que ele faz é juntar essas duas funções aqui, né? Ele lê o CSV, renomeia, chama essa função para renomear, e ele pega esse data frame, transforma ele em um dicionário de records e retorna. Aí eu tenho aqui todos os membros para eu conseguir trabalhar. E aí muitas outras funções aqui a gente pode usar até na hora de fazer o sorteio. Ó. Filtrar os membros por nível, também fazer uma lista de membros por nível. Aí nós temos também ali a outra função que é justamente para fazer o sorteio, então é uma função que usa ali o random choice e passando os members, né? Que é o dicionário que a gente já criou. Exato, o dicionário está aqui, ó, no Get Members from CSV. Então, esse cara que faz a escolha, na verdade, de algum registro, né? E aí vem a parte mais interessante, porque dentro do CSV, ele tem algumas informações, mas uma coisa que ele não traz é justamente o avatar do canal, que é o mais complexo aí, não tem um endereço fixo. Então, para a gente pegar o avatar, a gente precisa pegar o endereço do canal, que isso vem completo. Eu posso até mostrar aqui um dado de exemplo. Ó. A gente tem aqui o ID do canal, tá vendo? Está no endereço completo. Então eu tenho uma função que extrai o channel ID da URL. Foi justamente aí que a gente utilizou a expressão regular. E aí a gente pega essa última parâmetro aqui e aí traz ele, vê se ele está contido ali, e aí eu tenho o ID do canal. A partir do ID do canal, eu posso fazer justamente uma busca. Eu vou, através de uma API do Google, buscar, a partir do Channel ID, qual é o avatar do canal. E aí tem essa função aqui só para isso. Por isso que a gente precisou usar a API do YouTube, só para isso, é só para a URL da imagem. E aí, uma vez que eu tenha a URL da imagem, a partir da URL do canal, aí eu consigo criar a parte do ASCII da imagem, né? Então eu passo para ele a URL da foto, ele faz o request dessa foto e faz a manipulação a partir do Pillow, que é a biblioteca que manipula imagens. Então nisso eu fiz uma configuração aqui só para ele exportar usando o caractere aqui, o hash, né, de caractere. Então toda a imagem fica aqui com um hash, né? E o número de colunas máximo ali que a gente estipulou. Então dá para criá-la maior, menor, só que aí vai perdendo um pouquinho da proporção, não fica tão legal. Se você botar pequeno, ele não vai conseguir reproduzir, a não ser que ele consiga diminuir ali o tamanho da fonte, alguma coisa assim. E a gente ainda tem uma função que ela recebe o número de meses que a pessoa faz parte do clube e ele retorna a imagem associada a ele, que na verdade é um distintivo ali,
um símbolo, né? Que representa o número de meses que ele tem ali, de acordo com o que a gente classificou. Só para você ver, assim, ó, quem tem um mês recebe esse, quem é novo, tá vendo? E aí... 48 meses, 24 e assim por diante. Assim. E aí justamente a função que a gente une praticamente tudo, que é o Get Member. Ele recebe, na verdade, o member que foi sorteado, aí a gente faz a busca justamente dessa URL, ou seja, a gente não pega a foto de todo mundo, é só daquela pessoa que foi sorteada. Então, com essa foto, a gente converte ela para ASCII. A gente tem aqui a imagem, né, do Bet também, a partir do total de tempo que ele é membro. Essa daí a gente nem está utilizando, né? Pode até tirar. Não está utilizando, eu posso tirar daqui. E aí o retorno aqui, o retorno é um JSON com todas as informações. E aí aqui no main é onde eu faço justamente o import desse módulo aqui que a gente criou. Faço aqui o carregamento do file, do arquivo do CSV. Pode ser, por exemplo, que eu coloque isso aqui como um parâmetro também. Na hora de você fazer a chamada, você pode especificar o arquivo que você quer carregar, né? Nesse caso aqui eu sempre carrego com esse nome, esse arquivo, então eu mantenho sempre esse arquivo atualizado. E aí eu chamo a minha função getMembersFromCSV. Aí ele retorna, eu faço a escolha do membro através do pickHandleMember, e aí sim eu tenho a pessoa que foi escolhida, né? E eu coloco aqui o getMember. Lembrando que esse projeto, ele está assim, justamente de cima para baixo, tudo num arquivo realmente, numa funcionalidade. Se a gente precisar realmente separar as responsabilidades aqui, a gente teria que criar outros arquivos, outra estrutura, uma arquitetura diferente, né? Então ele está de uma forma bem simples, é bom que acho que didaticamente para você que está conhecendo vai ficar mais fácil de você entender, já que está ali tudo direto e reto num único arquivo, mas se você quiser mudar essa arquitetura pra gente, fica à vontade também. A gente já falou, o link do projeto que tá no GitHub, tá aqui embaixo na descrição. Fica de dever de casa, se vocês quiserem também. Aqui, por exemplo, na parte de testes também tem muito funcionalidade legal. A gente tem em todas as funcionalidades praticamente dados fakes para a gente utilizar, e aí eu faço uma simulação de todas as funcionalidades. Então, é até uma forma legal de aprender a utilizar a mecânica de testes no Python, né? Se a gente for, por exemplo, fazer um teste aqui, ó, eu posso usar o Python, eu posso usar o módulo Unit Test, Discover e a pasta Tests. Nesse caso aqui, ele manda descobrir onde tem arquivos de teste dentro dessa pasta. Então, ó, ele rodou aqui os testes, e aí deu tudo ok. Então, é uma forma legal também de não só manipular arquivo CSV, mas ver também a parte de testes, como funciona, e outras bibliotecas também que estão associadas, não só o Pandas, né? Outras bibliotecas que estão associadas aí quando a gente vai criar uma aplicação. Vamos rodar de novo, só para a gente ver o sorteio feito novamente. Você vê que ele converteu ali. Eu quero ver se essa foto está parecida. Ó, será? ficou parecida. Tá um pouquinho, né? Tá um pouquinho. Roda mais uma para a gente ver uma próxima foto. Interessante que a gente fica de olho na foto, ó, viu? Mas todos os outros dados, como a gente printou, também estão ali, né? Eles ficam aqui, lá, o nome do canal, compilador, tudo. O objetivo dessa aplicação era um sorteio, mas com o que nós te apresentamos por aqui, você vai poder ir muito além. Por exemplo, que tal você puxar aí o CSV do seu extrato bancário e criar algumas análises sobre os seus gastos, hein? Tá aí uma boa dica para um próximo projeto aqui no Mão no Código. Me diz aqui nos comentários se você também gostaria de ver esse projeto ou deixa aqui uma outra sugestão. Lembra de se inscrever na imersão Python da Alura, ela vai muito além do que nós mostramos por aqui. Ainda é gratuita e online. Eu não consigo ver aí nenhum único motivo para você não se inscrever. Na descrição do vídeo você encontra o link da imersão e também o link do repositório desse projeto que te apresentamos. Fique à vontade para mandar melhorias através do GitHub. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!